Eles não eram eruditos, nem sacerdotes. Não vestiam mantos de honra, nem frequentavam os lugares sagrados do templo. Eram homens simples, pescadores, cobradores de impostos, trabalhadores anônimos à margem do império. Mas um dia, a voz que criou os céus e a terra caminhou entre eles e disse: "Segue-me." 12 homens. 12 nomes que mudariam a história do mundo. Jesus os escolheu pessoalmente, não pelos talentos, não pelo status, mas porque viu neles corações que podiam ser moldados, vozes que um dia proclamariam a salvação até os confins da terra. Eles viram milagres que desafiaram a lógica, ouviram parábolas que transformaram corações, caminharam ao lado do Messias, comeram com ele, riram com ele e choraram quando o viram ser crucificado. Mas a cruz não foi o fim. Eles também viram o sepulcro vazio. Viram o Cristo ressurreto. E ali, naquele encontro com a eternidade, deixaram de ser discípulos apenas, tornaram-se testemunhas. Jesus os enviou com uma missão que ainda ecoa hoje: Ide e fazei discípulos de todas as nações. Eles partiram, cada um para um canto do mundo conhecido. Levaram consigo o nome de Jesus, enfrentaram reis, multidões e impérios. Mas todos, sem exceção, pagaram um preço. Este não é apenas o relato de 12 homens. É o nascimento da igreja. É a história do evangelho escrita com sangue, suor e fé inabalável. E tudo começa aqui, com um simples chamado nas margens do Mar da Galileia. Estevão, o primeiro mártir. Ele não foi um dos 12, mas foi o primeiro a dar a vida por aquele que ressuscitou dos mortos. Estevão fazia parte daquela geração que nasceu do fogo de Pentecostes. Cheio do Espírito Santo, cheio de graça, suas palavras tinham autoridade, e seu rosto brilhava com a luz de quem conhecia o céu. Ele não curava apenas com as mãos, curava com a verdade. E foi justamente essa verdade que o levou ao martírio. Os líderes religiosos, os mesmos que haviam condenado Jesus, agora se viam ameaçados por aquele homem comum, mas cheio de poder. Tentaram calá-lo, debater com ele, descreditá-lo, mas nada funcionou. Então apelaram para o mesmo método antigo: mentiras, acusações, julgamento. Arrastaram Estevão pelas ruas de Jerusalém até o Sinédrio. Mas diante dos acusadores, ele não se calou. Em vez de se defender, proclamou a história de Israel do começo ao fim, de Abraão até o Cristo. E então, diante de corações endurecidos, declarou: "Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus." Aquilo foi demais. Gritaram, taparam os ouvidos e o arrastaram para fora da cidade. As pedras começaram a voar. Estevão tombava sob os golpes, mas seus lábios não amaldiçoaram. Com o rosto banhado em sangue, orou como seu mestre: "Senhor, não lhes imputes este pecado." E ali, com o corpo quebrado e os olhos voltados para o alto, Estevão partiu. A primeira semente foi plantada, e o jovem fariseu que segurava os mantos dos assassinos, Saulo de Tarso, ainda não sabia, mas seria o próximo a ser transformado. Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro dos 12 a morrer por Cristo. Tiago foi um dos primeiros a deixar tudo para seguir Jesus. Filho de Zebedeu, irmão de João, pescador do Mar da Galileia. Quando ouviu o chamado do mestre, largou as redes sem hesitar. Seu coração ardia com um zelo tão intenso que Jesus o chamou de Filho do Trovão. Tiago esteve presente em momentos que poucos presenciaram. Viu a filha de Jairo voltar à vida. Viu o rosto de Jesus transfigurado no monte. Viu o mestre suar sangue no Getsêmani. Ele não apenas seguiu, ele testemunhou. Depois da ressurreição, quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, Tiago se levantou com ousadia. Pregava com coragem,
sem temor dos homens. Mas essa coragem atraiu a atenção de um rei, Herodes Agripa I. Jerusalém estava em ebulição. O número de discípulos crescia a cada dia. A nova fé incomodava os religiosos e ameaçava a política. Herodes precisava enviar um recado e escolheu Tiago, um dos mais visíveis, um dos mais próximos de Jesus. Sem julgamento justo, sem defesa, Tiago foi preso. A sentença foi rápida: morte pela espada. Mas mesmo diante da injustiça, Deus ainda falava. O soldado que conduziu Tiago até o local da execução não viu ódio, não ouviu maldição, viu paz. Uma paz que não era deste mundo. Tocou seu coração de tal forma que, diante da forca, aquele homem se ajoelhou, declarou fé em Cristo e pediu para morrer ao lado de Tiago. E assim foi. 2 homens, lado a lado, um apóstolo e seu algoz, agora irmãos na fé, morreram ao amanhecer. A lâmina caiu, o sangue foi derramado. Tiago se tornou o primeiro dos 12 a entregar a vida por Jesus. E sua morte não apagou sua história. Anos mais tarde, surgiram relatos de que seu corpo teria sido levado para terras distantes, até a costa da antiga Hispânia. Ali, enterrado em segredo, seu túmulo se tornou o ponto de partida de uma jornada espiritual que atravessou séculos, o caminho de Santiago. Milhões seguiriam seus passos, mas tudo começou com uma espada e uma fé inabalável. Matias, o escolhido para restaurar o número dos 12. Após a tragédia da traição de Judas, restaram 11. Mas Jesus havia escolhido 12, um número que carregava promessa, aliança, governo. Algo precisava ser restaurado. Matias não estava entre os primeiros escolhidos. Não viu o mar da Galileia se acalmar com uma palavra, nem esteve com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas caminhou ao lado dos discípulos desde o princípio. O ouviu ensinar, viu suas obras, esteve presente após a ressurreição. Era um dos fiéis que permaneceram mesmo quando outros voltaram atrás. Então os apóstolos oraram: Senhor, tu que conheces os corações, mostra qual destes escolheste para ocupar o ministério que Judas abandonou. E lançaram sortes, e o nome escolhido foi Matias. Ele não buscava posição, nem honra. Mas Deus o viu, e ali, entre os 11, o círculo foi completado. Matias assumiu o chamado como os demais, com coragem. Começou a pregar em Jerusalém, testemunhando com fervor que Jesus era o Cristo. Mas a mesma cidade que apedrejou Estevão e decapitou Tiago, agora voltava seus olhos contra ele. Foi acusado de blasfêmia, levado pelas ruas, arrastado até fora dos muros. E ali, cercado por ódio e pedras, Matias não se calou. Com os olhos voltados para o céu, intercedeu por seus algozes. E enquanto caía, coberto de pó e sangue, um soldado romano se aproximou e finalizou sua morte com uma espada. Assim, terminou sua jornada. Mas o sangue derramado de Matias selou algo maior do que seu fim: a restauração do número dos 12. Ele entrou para a história não apenas como substituto, mas como mártir, testemunha e parte da fundação da igreja. André, o apóstolo da cruz em forma de X. Antes de seguir a Jesus, André seguia outro profeta, João Batista. Mas bastou ouvir: Eis o Cordeiro de Deus, para que seu coração fosse conquistado. André foi o primeiro discípulo de Jesus. E antes de qualquer milagre ou pregação, sua primeira atitude foi evangelizar. Correu até seu irmão e disse: Achamos o Messias. Esse irmão era Simão, que mais tarde seria chamado Pedro. André não buscava palco. Enquanto outros falavam, ele servia. Enquanto muitos queriam posições, ele queria almas. Foi ele quem apresentou o menino dos pães e peixes. Foi ele quem levou os gentios até Jesus. André era ponte, era discreto, mas incansável. Depois da ressurreição, ele se tornou missionário.
Viajou pelas regiões da Ásia Menor, passou pela Sítia e chegou até a Grécia. Em cada cidade, em cada vila, pregava sobre o Cristo crucificado, e isso incomodava. Na cidade de Patras, na região de Acaia, as conversões começaram a crescer. O governador local se enfureceu. Mandou prender André e o obrigou a negar sua fé. Mas ele se recusou. Então veio a sentença: crucifixão. Mas quando os guardas lhe mostraram a cruz, André sorriu. Há anos espero por esse momento, disse. Não sou digno de morrer como meu Senhor. Crucifiquem-me de forma diferente. Seu pedido foi aceito. Fizeram uma cruz em forma de X, não menos cruel, apenas diferente. Em vez de pregos, usaram cordas para prolongar sua agonia. Durante 2 dias, pendurado naquela cruz, André continuou pregando. Mesmo enfraquecido, sua voz ainda ecoava. Arrependam-se. Jesus é o caminho. Alguns zombavam, outros choravam. Muitos se converteram. No 3º dia, sua voz se calou. Seus olhos se fecharam. Mas a cruz, em forma de X, desde então chamada de Cruz de Santo André, tornou-se símbolo de humildade e entrega total. André não escreveu epístolas, não fundou igrejas famosas, mas sua vida foi um sermão constante, e sua morte, uma das mais belas declarações de fé da história da Igreja. Pedro, a rocha que foi quebrada e restaurada. Ele se chamava Simão, pescador, impetuoso, impulsivo. Mas quando conheceu Jesus, ouviu uma nova identidade. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro foi o primeiro entre os 12, o primeiro a declarar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O primeiro a andar sobre as águas, e também o primeiro a negá-lo. Na noite da prisão de Jesus, Pedro seguiu de longe, assustado, escondido entre sombras. 3 vezes lhe perguntaram se conhecia o Mestre. 3 vezes respondeu: não. E então o galo cantou. Ele chorou amargamente, quebrou por dentro. Mas Jesus não o rejeitou. Depois da ressurreição, foi ao seu encontro. E na beira do mar, junto ao fogo, perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro, quebrado e restaurado, respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Ali começou sua missão. Após o Pentecostes, Pedro se ergueu como líder da igreja primitiva. Pregou com autoridade, curou enfermos, enfrentou o sinédrio, ressuscitou mortos. E quando a perseguição apertou em Jerusalém, partiu em missão. Levou o evangelho até o coração do império, Roma. Roma era o centro do mundo, mas também o centro da perseguição. No ano 64 d.C., sob o imperador Nero, um grande incêndio destruiu parte da cidade. Para se livrar da culpa, Nero acusou os cristãos. Começou ali uma das perseguições mais brutais da história. Pedro foi preso, torturado, condenado à morte. A sentença: crucifixão. Mas Pedro fez um último pedido. Não sou digno de morrer como meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E assim foi feito. Em uma colina de Roma, cravaram uma cruz invertida. Nela, Pedro foi suspenso, cabeça para o chão, olhos para o céu. Mas seu verdadeiro legado não está em monumentos. Está em cada vida transformada pela fé que ele anunciou com ousadia e lágrimas. Pedro foi falho, impulsivo, humano, mas também foi corajoso, restaurado e fiel até o fim. Paulo, o apóstolo que nasceu do fogo da graça. Ele não caminhou com Jesus na Galileia, não esteve no Monte da Transfiguração, não presenciou a multiplicação dos pães, nem tocou o lençol vazio do túmulo. Na verdade, no início, ele era inimigo da cruz.
Seu nome era Saulo de Tarso, fariseu, mestre da lei, cidadão romano. Um homem zeloso, convicto, temido entre os seguidores do caminho. Ele não apenas discordava dos cristãos, ele os caçava. Estava lá quando apedrejaram Estevão, guardava os mantos dos assassinos e aprovava a execução. Mas aquilo foi apenas o começo. Um dia, a caminho de Damasco, com cartas de autorização para prender cristãos, foi interrompido por algo que ele não esperava. Uma luz mais forte que o sol, uma voz que rasgou os céus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atordoado e cego, perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta mudou tudo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Durante 3 dias, Saulo ficou cego. Mas foi nesses dias que começou a enxergar de verdade. Quando abriu os olhos, não era mais Saulo, era Paulo, servo de Cristo. A partir dali, dedicou cada passo, cada palavra, cada gota de suor e sangue para anunciar que Jesus era o Messias. Foi apedrejado, açoitado, preso, naufragado, perseguido, mas nunca silenciado. Viajou por toda a Ásia Menor, Grécia e Roma. Fundou igrejas em cidades estratégicas, Filipos, Éfeso, Corinto, Tessalônica. Suas cartas, escritas em prisões e perseguições, se tornaram parte do Novo Testamento. Uma vez, em Malta, após sobreviver a um naufrágio, foi picado por uma serpente venenosa. Todos esperavam sua morte imediata, mas ele apenas sacudiu a cobra no fogo e continuou pregando. O povo se espantou, pensaram que fosse um deus. Mas Paulo apontou para o céu e falou de um Deus que salva, que perdoa, que transforma. Nos últimos anos de sua vida, foi levado a Roma como prisioneiro. Mesmo algemado, pregava, escrevia, consolava, discipulava. Mas então veio o decreto. Depois do incêndio de Roma, Nero procurava culpados. Já havia executado Pedro. Agora era a vez de Paulo. Como cidadão romano, não podia ser crucificado. Então foi condenado à decapitação. Levaram-no fora dos muros da cidade, pela via Ostiense. Ali, em silêncio, ajoelhou-se. E antes que a espada caísse, escreveu sua última carta ao jovem Timóteo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Já me está reservada a coroa da justiça. E então a lâmina desceu. Mas sua voz nunca foi calada. Paulo não foi um dos 12 originais, mas se tornou uma das colunas da fé cristã. Seu legado continua vivo. Suas palavras ainda ardem nos púlpitos, nos livros, nos corações. Porque o maior perseguidor da igreja se tornou seu maior proclamador, Tiago, o menor, o pastor silencioso de Jerusalém. Entre os 12 apóstolos havia 2 Tiagos. Um era filho de Zebedeu, irmão de João, impulsivo, destemido, de voz forte. O outro era Tiago, filho de Alfeu, quieto, sem destaque. Chamado nas Escrituras de Tiago, o menor, não por ser inferior, mas por passar despercebido aos olhos humanos. Tiago não protagonizou milagres públicos, não discursou diante das multidões como Pedro, mas após a ascensão de Jesus, quando muitos apóstolos saíram para anunciar o Evangelho às nações, ele permaneceu, em Jerusalém, no coração do conflito, no epicentro da perseguição. Ali, entre os primeiros convertidos, pastoreou com firmeza e ternura. Enquanto o templo permanecia erguido e os fariseus tramavam no sinédrio, Tiago cuidava das ovelhas do mestre, alimentando, ensinando, consolando. Com o tempo, tornou-se uma das principais vozes da igreja. Foi reconhecido não apenas por sua liderança, mas por sua integridade. Chamavam-no Tiago, o justo, e sua vida era marcada por oração e sabedoria. Mas isso também fez dele um alvo. A cidade fervilhava de tensão.
Os líderes religiosos não suportavam ver o nome de Jesus crescendo em influência. E Tiago era uma pedra incômoda, um símbolo vivo de que o Cristo crucificado estava vivo. Então, um dia, o prenderam. Levaram-no ao ponto mais alto do templo, e ali, diante do povo reunido, lhe deram uma escolha: negar a Jesus publicamente ou morrer. Tiago não hesitou. Com os olhos voltados para a multidão, declarou com voz firme: Jesus, o Filho do Homem, está assentado à direita de Deus e voltará em glória. Foi o bastante. Gritaram, o empurraram. Seu corpo despencou do pináculo do templo, caiu sobre as pedras, quebrou, mas não morreu. Com os ossos fraturados, ajoelhou-se entre o pó e o sangue e orou: Senhor, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Mas um homem se aproximou, empunhava um bastão e, com um único golpe brutal, silenciou o pastor da igreja de Jerusalém. Ali, no mesmo lugar onde tantos profetas foram rejeitados, onde o próprio Cristo fora condenado, o sangue de Tiago se misturou ao solo sagrado. E embora seu nome fosse o menor, sua fidelidade foi gigante. Tiago não buscou fama, não quis glória, apenas permaneceu. Cuidou do rebanho, guardou a fé e morreu como viveu, em oração, com o coração no céu. Judas Tadeu e Simão, o Zelote, mártires unidos na fé. Judas, mas não aquele. Para não ser confundido com o traidor, esse apóstolo passou a ser chamado de Tadeu, que significa coração valente. E o nome lhe fez justiça. Era um homem humilde, mas firme, discreto, mas fervoroso. Depois da ressurreição, enquanto os apóstolos se espalhavam pelos 4 cantos da terra, Judas Tadeu olhou para o leste e partiu. Pregou em Samaria, Síria, Mesopotâmia, até chegar à longínqua Pérsia. Ali, entre reis e sacerdotes pagãos, o evangelho começou a florescer. Muitos se converteram. Milagres aconteceram. Corações endurecidos se dobraram. Mas a luz atraiu a fúria. Os líderes religiosos locais se levantaram contra ele, acusando-o de subversão, de desafiar os deuses, de espalhar uma doutrina perigosa. Judas foi preso, torturado, e então foi executado com brutalidade, espancado com uma massa de ferro e depois decapitado. Seu corpo tombou, mas sua fé permaneceu. Ao seu lado estava outro dos 12, Simão, o Zelote. Antes de conhecer Jesus, Simão fazia parte de um grupo radical, os Zelotes. Eram homens dispostos a pegarem armas para libertar Israel do domínio romano. Simão era um guerreiro, um revolucionário, um homem inflamado por causa, até que conheceu a verdadeira causa. Jesus não o chamou para matar pelos inimigos, mas para morrer por eles. Simão deixou a espada, tomou a cruz e seguiu o Cordeiro. Junto com Tadeu, pregou na Pérsia. E quando o evangelho começou a romper as trevas, também se tornou alvo da fúria. Existem diferentes relatos sobre sua morte. Alguns dizem que foi cerrado ao meio, como o profeta Isaías. Outros, que foi crucificado. Mas em todos eles, o fim é o mesmo. Simão morreu por Cristo, ao lado de um irmão. 2 homens muito diferentes, um revolucionário, outro pacífico, mas ambos moldados por um mesmo espírito. Ambos selaram sua fé com sangue, longe de casa, mas sob os olhos do céu. Hoje, suas vozes ainda ecoam. Não existe terra distante demais, nem sacrifício grande demais quando se trata de anunciar o nome de Jesus. Mateus. Do imposto à eternidade. Quando Jesus o encontrou, ele estava atrás de uma mesa, cobrando impostos. Seu nome era Levi, filho de Alfeu. Trabalhava para Roma, recolhendo dinheiro do povo judeu, e por isso era visto como traidor, ladrão, um homem vendido. Ninguém o respeitava. Ninguém o queria por perto.
exceto Jesus, sem discurso, sem acusação. Apenas 2 palavras: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Deixou moedas sobre a mesa, deixou o passado para trás, deixou a vergonha, a rejeição e passou a caminhar com o Redentor. A partir daquele momento, não lidaria mais com números, mas com almas. Não anotaria débitos terrenos, mas escreveria um evangelho eterno. Mateus testemunhou os milagres, ouviu o Sermão do Monte, viu paralíticos andarem, cegos enxergarem, mortos ressuscitarem. Mas sua maior contribuição à história da fé viria depois da cruz. Ele foi o primeiro a colocar em pergaminho a vida de Jesus. Seu evangelho é um dos mais preciosos da Bíblia, escrito com cuidado, detalhado, direcionado aos judeus, provando que o Cristo prometido pelos profetas era o mesmo Jesus que caminhou pelas estradas da Galileia. Mas Mateus não foi apenas escritor, também foi pregador. Viajou por diversas regiões, Etiópia, Pérsia e outras partes da Ásia e África, levando o evangelho onde nunca antes havia sido ouvido. E como tantos outros, pagou o preço. Enquanto celebrava uma reunião cristã, alguns dizem que era uma ceia. Foi cercado por líderes religiosos furiosos. Acusaram-no de destruir tradições, de insultar os deuses locais. Não lhe deram chance de defesa. Foi morto ali mesmo, diante do altar que havia erguido para glorificar a Cristo. Alguns relatos dizem que foi apedrejado, outros que foi perfurado por uma espada, mas todos concordam. Ele morreu com os olhos fixos no céu, com a alma pronta para encontrar aquele que um dia o chamou com apenas 2 palavras: segue-me. Mateus foi rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus. Hoje, seu nome é lembrado por milhões que leem suas palavras, talvez sem saber que aquele que escreveu sobre o reino era o mesmo que havia sido um cobrador de impostos, prova viva de que ninguém está longe demais para ser transformado pela graça. Tomé, do dedo na ferida, a fé inabalável. Tomé, também chamado de Dídimo, para muitos um nome associado à dúvida, aquele que não creu, aquele que disse: se eu não vir, não acreditarei. Mas a história de Tomé é muito mais do que uma dúvida momentânea. É a jornada de um homem sincero, intenso e profundamente transformado. Ele esteve ao lado de Jesus em todos os momentos. Quando Lázaro morreu e os discípulos hesitaram em voltar à Judéia por medo da perseguição, foi Tomé quem disse: vamos também nós para morrermos com ele. Era leal, determinado. Mas quando a cruz rasgou a esperança, ele se partiu por dentro. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos. Mas Tomé não estava presente. E quando lhe disseram: vimos o Senhor? Ele respondeu com honestidade brutal: se eu não tocar em suas mãos e no seu lado, não crerei. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. Dessa vez, Tomé estava lá. E o mestre, com ternura e verdade, disse: toca aqui, Tomé. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé caiu de joelhos, quebrado e rendido. Não tocou, não precisou. Apenas declarou: Senhor meu e Deus meu. Essa foi uma das mais poderosas confissões de fé em toda a Bíblia. A partir dali, Tomé nunca mais foi o mesmo. Quando os outros apóstolos se espalharam pela Europa e Ásia Menor, ele seguiu rumo ao leste. Atravessou a Pérsia e chegou até a Índia. Ali, entre povos distantes e culturas completamente diferentes, pregou com fervor. Batizou, fundou igrejas, anunciou o evangelho com ousadia, e muitos creram por causa de sua fé, aquela que nasceu depois da dúvida. Mas, como tantos antes dele, Tomé encontrou resistência. Um dia, enquanto orava em uma colina sagrada, foi cercado por inimigos. Não fugiu, não negou.
Com os joelhos no chão e os olhos voltados ao céu, foi atravessado por lanças. Seu corpo tombou, mas sua alma subiu. Hoje, na cidade de Chennai, no sul da Índia, há um túmulo que guarda sua memória. Tomé, o que um dia duvidou, morreu com fé suficiente para transformar uma nação. Bartolomeu, o apóstolo despido pela verdade. Antes de ser conhecido como Bartolomeu, ele era chamado Natanael, um homem honesto, sincero e cético. Quando ouviu pela primeira vez que o Messias era de Nazaré, sua resposta foi imediata: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas a dúvida de Natanael não era zombaria, era sinceridade. Ele não seguia modas religiosas, não se impressionava fácil, era um buscador da verdade. Então Filipe o levou até Jesus, e antes mesmo que pudesse fazer perguntas, o mestre disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Surpreso, Natanael perguntou: de onde me conheces? E Jesus respondeu com algo que ninguém mais poderia saber: antes que Felipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Aquilo foi suficiente. Naquele instante, Natanael entendeu. Estava diante do Filho de Deus. E o seguiu. Bartolomeu, como ficou conhecido, caminhou com Jesus, viu seus milagres, ouviu suas palavras, presenciou a ressurreição. E depois de Pentecostes, saiu para cumprir a missão: levar o Evangelho até os confins da terra. Pregou na Arábia, Pérsia, Índia e, por fim, na Armênia. Lá, em uma terra marcada por deuses pagãos e reis implacáveis, ele anunciou o Cristo com coragem. Converteu muitos, inclusive membros da realeza. Mas sua influência despertou o ódio dos sacerdotes locais. Acusaram-no de subverter a ordem, de insultar os deuses, de envergonhar as tradições. Queriam puni-lo, mas não com uma morte rápida. Bartolomeu foi condenado ao martírio mais cruel que se pode imaginar. Foi despido e despelado vivo. Arrancaram-lhe a pele enquanto ainda respirava, enquanto seu coração ainda pulsava, enquanto seus lábios ainda oravam, e quando o corpo já estava dilacerado, o decapitaram. Tudo isso por não negar a verdade. Seu legado é um clamor eterno. Há verdades pelas quais vale a pena morrer, e a maior delas tem um nome: Jesus. Filipe, a voz que disse: vem e vê. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Um homem simples, sem discursos grandiosos, sem grandes feitos, mas com uma fé direta, viva, irresistível. Foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus. E sua resposta não veio com argumentos, mas com ação. Assim que conheceu o mestre, correu até seu amigo Natanael e disse com convicção: achamos aquele de quem Moisés escreveu, Jesus de Nazaré. E quando Natanael questionou: pode vir algo bom de Nazaré? Filipe não discutiu, não tentou convencer com teologia. Ele apenas disse: vem e vê. Essa foi a marca de sua vida: levar pessoas até Jesus. Filipe esteve presente nos milagres, nas caminhadas, nas multiplicações. Foi ele quem questionou: 200 denários não bastariam para alimentar essa multidão. E então viu 5 pães e 2 peixes alimentarem 5.000 pessoas. Depois da ressurreição, saiu para cumprir a missão. Viajou pela Síria, pela Ásia Menor, até chegar à cidade grega de Hierápolis. Ali, pregava com fervor. O povo ouvia. Os corações se convertiam. E entre os que creram estava uma mulher, a esposa do procônsul da cidade. Ela foi até Filipe em segredo. Ouviu sobre o perdão, sobre a cruz, sobre um Deus que se fez homem por amor. Chorou, creu, foi batizada. Mas quando seu marido descobriu,
tudo mudou. Sentindo-se traído e humilhado, o procônsul mandou prender Filipe e o condenou à morte, não apenas como castigo, mas como espetáculo público. Existem diferentes relatos sobre sua execução. Alguns dizem que foi apedrejado, outros que foi crucificado de cabeça para baixo, como Pedro. Mas todos concordam em uma coisa: Filipe não negou. Mesmo diante da morte, continuou proclamando: Jesus é o Filho de Deus, ele vive e reinará para sempre. E então sua voz se calou, mas não seu testemunho. Aquele que um dia disse: vem e vê, agora havia partido, mas havia mostrado o caminho a muitos, e esse caminho levava ao céu. João, o último testemunho. Todos haviam partido. Pedro, crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tiago, decapitado em Jerusalém. Bartolomeu, esfolado vivo. Tomé, traspassado por lanças na Índia. Filipe, morto em Hierápolis. André, pendurado por dias em uma cruz em forma de X. Simão, Tadeu, Mateus, Matias. Todos haviam selado sua fé com sangue. Apenas um permanecia vivo: João, o mais jovem quando tudo começou. E agora, o mais velho. O último dos 12. O último que ainda podia dizer: eu o vi, eu o toquei, eu caminhei com ele. João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Estava consertando redes às margens do mar da Galileia quando foi chamado por Jesus. Mas, mais que discípulo, ele se tornou íntimo do Mestre. As Escrituras o chamam de o discípulo a quem Jesus amava. Ele estava no Monte da Transfiguração e também no Getsêmani, quando o Salvador suava sangue. Mas o que o marcou para sempre foi ter permanecido aos pés da cruz. Todos os outros fugiram. João ficou, e ali, entre o sangue e o choro, ouviu do próprio Jesus: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Desde aquele momento, cuidou de Maria como filho e da igreja como pai espiritual. Depois da ressurreição, tornou-se pastor das igrejas da Ásia Menor. Escreveu o evangelho que leva seu nome, destacando o amor, a eternidade de Cristo e a intimidade com o Verbo que se fez carne. Mas mesmo sem espada, João ainda era ameaça para o império. Foi preso em Roma durante o reinado do imperador Domiciano. Como forma de execução, tentaram matá-lo lançando-o em um caldeirão de óleo fervente. Mas ele não morreu. Saiu dali ileso, como se o fogo reconhecesse que ali já habitava o Espírito Santo. Então, o imperador decidiu silenciá-lo de outra forma: exílio. Foi enviado para a ilha de Patmos, rochosa, isolada, silenciosa. Mas o céu não estava em silêncio. Foi em Patmos que João teve a maior das visões. Em um dia comum, enquanto orava, ouviu uma voz como de trombeta: eu sou o Alfa e o Ômega. E então, os céus se abriram. Ele viu Jesus glorificado, não como o homem das estradas empoeiradas da Galileia, mas como o Rei eterno, com olhos como chamas de fogo, rosto brilhando como o sol e voz como o som de muitas águas. Ali, na solidão do exílio, João recebeu o que nenhum outro apóstolo recebeu: a revelação do fim de todas as coisas. Viu selos sendo abertos, cavaleiros cavalgaram, trombetas soaram, estrelas caíram, Babilônia caiu. E então viu a cidade santa, a nova Jerusalém, e ouviu a promessa: eis que faço novas todas as coisas. João escreveu tudo. O livro de Apocalipse, o último da Bíblia, saiu da pena do último dos apóstolos. Após o fim do exílio, João retornou a Éfeso, já velho, já frágil, mas com os olhos ainda ardendo de fé. Não podia mais caminhar sozinho, era carregado até as reuniões da igreja. E sempre repetia a mesma frase, com voz fraca e doce: filhinhos, amem uns aos outros. Um dia, sem dor,
sem alarde. Apenas fechou os olhos e partiu. Era quase centenário. Morreu de causas naturais. O único dos 12 que não foi martirizado. Mas sua vida foi marcada por entrega, sua voz por verdade e sua pena por eternidade. João foi o último, mas até hoje sua mensagem é a última palavra da Escritura. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. 12 homens, um chamado, um legado. Eles eram apenas homens, simples, falhos, mas disseram sim. Foram perseguidos, esquecidos, dispersos, e um por um entregaram tudo. Não por fama, não por glória, mas porque viram o ressuscitado. 12 homens mudaram o mundo, e o sangue deles não foi o fim, foi o começo. Hoje, a fé que carregamos tem as marcas desses pés descalços, dessas mãos feridas, desses corações que jamais negaram. Eles partiram, mas o chamado continua. Agora é a nossa vez.